Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as evidências que comprovam a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o like para que outras pessoas vejam esse vídeo. E a primeira evidência da teoria da relatividade que o próprio Albert Einstein propôs foi o desvio da luz ao passar pelo Sol, ou ao passar por qualquer outro objeto que tivesse massa suficiente. Isso porque o Einstein ele acreditava, que o tempo e o espaço era como se fosse uma coisa só, que ele chamou de tecido do espaço-tempo, e que a gravidade na verdade era a curvatura produzida por objetos muito pesados, como as estrelas, por exemplo, não como o nosso Sol. Então Einstein teorizou que se a teoria da relatividade estivesse correta, até mesmo a luz seria desviada quando passasse perto desses objetos muito massivos. Então, por incrível que pareça, Einstein organizou uma expedição. Einstein não era astrônomo, mas ele organizou uma expedição, e a teoria da relatividade ela foi comprovada no ano de 1919, esse desvio da luz, na cidade de Sobral, no Ceará, mas eu vou explicar um pouco melhor essa coisa, Então, em 29 de maio de 1919, um grupo de cientistas, de astrônomos, foi até a cidade de Sobral, porque ia acontecer nesse ano e nesse dia um eclipse. Mas por que um eclipse, O eclipse era uma condição ideal para você conseguir observar outras estrelas na presença do Sol. Quando o Sol está no céu, durante o dia, você só consegue ver o Sol, você não consegue ver outras estrelas. Mas, durante um eclipse, o Sol seria tampado pela Lua, seria ofuscado a sua imagem e você conseguiria ver as outras estrelas que estão ao redor do Sol. E, teoricamente, a posição dessas estrelas não seria a mesma posição se comparada com a posição delas durante a noite, por exemplo. Nessa imagem aqui a gente tem, teria um desvio da posição real dessas estrelas porque passaram perto do Sol. Anos depois dessas observações, foi escrito um artigo onde os astrônomos detectaram essa diferença de posição das estrelas em relação ao céu noturno, por exemplo, durante a noite, compararam a posição das estrelas, e no dia do eclipse compararam a posição das mesmas estrelas e viram que a posição dessas estrelas mudou. Então, comprovando exatamente, Einstein tinha previsto até o ângulo que essas estrelas iam defletir, tudo no papel, e os astrônomos foram lá, fizeram as fotos e comprovaram. Esse evento ficou tão conhecido que hoje tem museus, tem várias homenagens para Albert Einstein, homenagens que fazem referência à comprovação da teoria da relatividade. Na época, a imprensa também fez uma ampla cobertura sobre isso, e teve uma frase muito famosa do Albert Einstein. Ele não veio no Brasil naquele dia, mas anos depois ele veio no Rio de Janeiro e os repórteres perguntaram para ele sobre esse episódio, e ele disse essa frase famosa, O problema concebido pela minha mente foi respondido pelo luminoso céu do Brasil. A evidência da teoria da relatividade é o funcionamento do GPS, o Sistema de Posicionamento Global, o sistema de navegação mais usado pelos smartphones. Qual que é o problema, O GPS ele funciona à base de satélites, então tem vários satélites de comunicação orbitando a Terra nesse momento. E esses satélites tiram informações da sua posição, seja a posição do satélite em relação ao solo ou a posição do satélite em relação ao outro satélite, Basicamente você precisa de pelo menos 3 satélites para conseguir a localização exata de um determinado ponto na superfície da Terra. Qual que é o problema? Esses satélites eles se movem a velocidades muito grandes, em média 10.000 km por hora, e essa já é uma velocidade que é uma fração da velocidade da luz. Aí começa a ter os efeitos relativísticos. De repente, em um dia, em uma hora, por exemplo, isso não vai dar um erro tão grande, mas imagine o satélite se movendo durante um ano. O
que acontece? O tempo, por causa da relatividade, o tempo nos relógios do satélite passa mais devagar, ou seja, ele vai sofrendo um atraso se comparar com os relógios da Terra. Então, por causa disso, ele iria acumulando um erro e começaria a mostrar posições erradas, né? Dizer que você está num lugar, mas na verdade não está. Então, para evitar isso, né, os smartphones parariam de funcionar ou marcariam posições erradas por causa da diferença entre os relógios na Terra e no satélite. Então, os cientistas precisam o tempo todo ficar enviando correções para os satélites, né? Como eu disse, não há uma diferença tão grande, mas ela acumula, né, um período de um mês, um ano, são metros até quilômetros de diferença por causa dessa velocidade que é muito próxima da velocidade da luz. Para finalizar o vídeo e não ficar muito longo, eu quero falar sobre uma última evidência aqui, que são os raios cósmicos. O que são esses raios cósmicos? São partículas subatômicas que podem viajar até 99% da velocidade da luz. Essas partículas elas são emitidas por estrelas e outros eventos astronômicos. O nosso Sol, por exemplo, ejeta partículas cósmicas, né, as partículas subatômicas o tempo todo, e essas partículas vêm em direção à Terra. Um exemplo dessas partículas é o muon, né, representado por esse símbolo aqui, uma letra grega que chama Mi, né, pode ser muon, mion. E essa partícula ela tem um tempo de vida muito pequeno, aproximadamente 2 milionésimos de segundo. Esse tempo é suficiente para essa partícula penetrar alguns metros na atmosfera. Só que como ela viaja a uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, ela vai ter os efeitos relativísticos aqui. Se nós olharmos a transformação de Lorentz aqui, essa partícula deveria ter o tempo de vida dela deveria ser de aproximadamente 30 milionésimos de segundo. E uma evidência de que o tempo passa mais devagar para essa partícula é porque, com o tempo de vida de 2 milionésimos de segundo, que está relacionado com a instabilidade dessa partícula, deveria percorrer apenas 600 metros em contato com a atmosfera. E os cientistas estão detectando essa partícula a 9.000 metros de distância, ou seja, ela está penetrando 9.000 metros em vez de só 600 metros. A única explicação para isso é que o tempo está passando mais devagar para essa partícula, dando tempo dela percorrer uma distância muito maior. Se você gostou do vídeo, comente, curte e compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma outra dúvida, algum outro vídeo, alguma outra coisa que você queria saber, deixa nos comentários. Valeu?